Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. Hoje eu gostaria de contar um pouco como eu me organizei financeiramente para poder realizar o meu sonho, que era casar em Maldivas. Sim, eu sei que para muitos falar sobre finanças pode parecer complicado e até um pouco intimidador. Mas a minha ideia aqui é simplificar ao máximo e mostrar como a organização financeira pode trazer mais liberdade e segurança. Confesso que eu sempre gostei desse assunto e para mim é muito simples esse assunto, mas eu já ouvi diversas pessoas falando o quanto acabavam gastando no crédito muito mais do que deviam. E na minha cabeça isso era meio que impossível. Tipo, eu poderia gastar somente o que eu realmente tinha, e o crédito era apenas uma vantagem de potencializar ainda mais o meu dinheiro. Mas eu percebi que nem sempre é assim, e por isso, nesse episódio, eu tentarei colocar em práticas o que eu fiz para ter esse controle, né, financeiro do meu dinheiro e de como eu faço isso para alcançar os meus objetivos. Primeiro, eu quero, né, colocar aqui alguns conceitos, então, a diferença entre controle financeiro e gestão financeira, que são termos muito parecidos, né, que ouvimos bastante, mas que pode acabar confundindo. O controle financeiro, ele é basicamente o processo de monitorar suas receitas e despesas. E é onde você começa a entender para onde o seu dinheiro está indo. Então, se você está gastando mais aqui ou mais lá, e assim por diante. Eu lembro que quando eu comecei, eu não tinha computador, um celular tão bom quanto eu tenho hoje, e por isso eu comecei anotando no papel. Eu fazia linhas e colunas que nem um Excel e colocava no canto superior esquerdo o nome do mês, né, bonitinho. Colocava uma coluna com data, uma coluna com descrição e uma coluna para descrever o que eu recebia e tipo, junto nessa coluna eu colocava também o que eu gastava. E eu tentava sempre detalhar o máximo possível, porque eu queria realmente entender exatamente aonde eu estava gastando mais dinheiro. Agora, a gestão financeira, ela vai muito além desse controle. É quando você cria estratégias e faz planos para alcançar essas metas financeiras. Por isso, podemos dizer que o controle financeiro é só, tipo, o primeiro passo. E a gestão financeira é todos os próximos passos que você vai obter para atingir o seu objetivo, seja ele curto, médio ou a longo prazo. Quando você começa a monitorar seu dinheiro e planejar, né, os seus gastos, você ganha mais segurança para evitar certas dívidas e até mesmo consegue juntar mais dinheiro, tanto para emergências, por exemplo, sei lá, um carro quebrado, um gasto que não estava programado, algo do tipo, quanto também para poder planejar realmente como você pode realizar os seus sonhos. E isso faz toda a diferença na sua tranquilidade, na sua liberdade. E uma dica muito importante que fez e faz toda a diferença para eu juntar dinheiro é que quando eu recebi o meu primeiro salário, minha mãe disse: tudo, exatamente tudo que você ganhar, Vitória, guarde metade, pois essa parte vai ser para o seu futuro. E detalhe, a minha mãe não fazia controle nem gestão financeira na época. Hoje ela já tem, né, um certo gerenciamento das contas dela, mas eu lembro que ela sempre falava que era muito ruim quando faltava. Então que se eu fizesse isso, talvez nunca faltaria, sabe? E ela queria realmente que eu fizesse diferente. E pode parecer uma dica simples, besta, né? Mas eu dei muito valor àquela dica e essa frase ela gravou tanto em mim que fez toda a diferença, assim, pra mim e hoje eu aplico até hoje ela, sabe? E, como eu disse, eu segui fielmente essa dica, a ponto de, até quando eu pegava dinheiro emprestado da minha parte que era pra guardar, eu tinha que pagar, porque eu meio que tava roubando do meu futuro, dos meus sonhos, dos meus planos.
E eu realmente considerava que essa metade era como se ela fosse guardada no banco, né? Que era pro meu futuro, não era minha. Logo, se não era meu, eu deveria quitar as minhas dívidas. Então, algumas vezes eu até aplicava juros pela demora de eu conseguir quitar aquela dívida. E olha, até hoje, depois, assim, dos meus 9 meses aí casada, eu ainda consigo fazer isso. Então, eu já não consigo mais guardar os 50% que a minha mãe recomendava, né? Do que eu ou meu esposo recebemos. Mas essa meta ela é tão fixa pra gente que hoje a gente guarda de 20 a 40% de tudo que a gente ganha. Tudo depende do mês, né? Tem meses que a gente consegue guardar mais, tem meses que a gente guarda menos. Mas a gente sempre tenta lidar isso como uma prioridade. E o detalhe que eu gosto de reforçar é a gente consegue fazer isso sem deixar de comer hambúrguer, sem deixar de sair quando a gente quer, sem deixar de comprar tênis, boné, roupa de marca, sem deixar de comprar meus produtinhos caros de cabelo, né? E sem deixar de viajar quando a gente deseja. E um sonho, assim, uma grande meta minha é um dia eu conseguir guardar 70 e viver com apenas 30 do que eu ganho. Eu tô um pouco longe, confesso, mas eu sei que um dia eu vou chegar lá. E você não precisa recusar tudo para fazer controle e gestão financeira. Falar não para todo mundo e simplesmente viver em isolamento. E é isso que dá certo para mim e para o meu esposo. É determinar quais são as nossas prioridades. E por isso eu decidi compartilhar um pouco com vocês, caso alguém queira tentar. E assim eu espero também poder ajudar de alguma forma. Então, vamos à prática agora. Primeiro passo é ter um bom controle financeiro. É registrar tudo, 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 tudo. Sim, tudo mesmo. Muitas vezes a gente começa a anotar só as despesas, que já são fixas, sabe? Mas é quando a gente começa a anotar exatamente tudo que a gente gasta que a gente começa a perceber exatamente o quanto mais a gente está gastando, né, do que deveria e no que a gente está gastando. E olha, não precisa fazer que nem eu fiz lá no começo, que foi registrar em papel, coluna, né, tudo bonitinho, como se fosse um Excel no papel. Não precisa. Hoje tem computador, hoje tem celular, dá para registrar até tudo, tipo, por exemplo, na fatura do cartão de crédito. Então, o que eu recomendo é apenas registre, da forma que você achar mais simples e que se sentir mais confortável, seja num caderno, como eu comecei, ou mesmo num aplicativo de finanças. Existem várias opções gratuitas que facilitam muito, né, o registro dos seus gastos. E também assim você consegue visualizar melhor exatamente o que você está gastando a qualquer momento. E o mais importante é o que eu disse, registrar tudo, 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 tudo. Porque dessa forma, você vai tentar não se auto-sabotar. Porque o que acontece, por exemplo, quando você registra em uma vez no mês, você acaba esquecendo exatamente do que você gastou, quando você gasta em dinheiro, e aí você acaba não colocando tudo e não consegue realmente ter uma análise de tudo que está saindo. Então, realmente o que eu deixo de recomendação é anote sempre que você, tiver uma despesa, já anote. Do mesmo jeito que assim que você receber, você já anote. Porque aí assim você consegue ter um controle melhor. Principalmente nesse começo, até você conseguir se acostumar, sabe? E depois que você anotar tudo, é hora de identificar e cortar os gastos que não são essenciais. Aqui é importante saber diferenciar necessidade de desejo. Por exemplo, preciso mesmo jantar fora todo final de semana? Ou é algo que eu poderia fazer só de vez em quando para economizar? Pequenas mudanças aqui e ali podem fazer uma grande diferença no final do mês. Outro ponto importante é refletir sobre o que você realmente precisa e quais são as suas vontades passageiras. Isso ajuda a ter certeza, a ter mais clareza na hora de tomar as decisões financeiras e evitar com que você fique gastando de forma impulsiva
totalmente por emoção. Eu sempre fiz esse tipo de análise, mas foi no curso da Natália, do Me Poupe, que ela trouxe algumas perguntinhas que eu acho super importante refletirmos juntos, que me fizeram muito sentido e que eu já aplicava, né, mas não necessariamente com esse nome, com esse mantra. A Nath fala que é um mantra que, se não espantar, tipo, a vontade, assim, o gasto, ele pelo menos vai minimizar as influências desse espírito. E ele chama que me prepode. São 5. É uma técnica para economizar através de algumas perguntas. Então, que eu quero, eu mereço, eu realmente preciso, eu posso e eu devo. Se por acaso você responder não para qualquer uma dessas perguntas, significa que você não deve comprar. Não deve gerar esse gasto. Depois de entender os seus gastos e ter mais controle, vamos para o próximo passo: criar um orçamento mensal. Um orçamento ele é essencial para guiar como você deve usar o seu dinheiro e como evitar surpresas no final do mês. Primeiro, eu recomendo que você divida suas despesas em categorias, como alimentação, transporte, lazer, moradia. Isso vai te dar uma visão mais completa de onde o seu dinheiro está saindo mais e onde ele está saindo menos, para você ter uma noção de onde você pode economizar. Eu gosto de deixar sempre no topo da lista as minhas despesas fixas, ou seja, despesas que eu tenho o mesmo valor todo mês. Isso é meu aluguel, minha conta de celular, minha internet e outras coisas que eu tenho realmente com um valor padrão. É importante destacar isso. O valor ele vai ser mais ou menos fixo. Você não vai conseguir ter uma ação para economizar em si. E mais para baixo, eu gosto de deixar minhas despesas variáveis. Então, como água, luz, transporte, alimentação, que tudo vai depender do quanto eu conseguir economizar naquele mês. E sim, luz e água são contas variáveis. Isso porque se você consome menos, você gasta menos. E se você consome mais, você gasta mais. Então, essa é a lógica que você precisa entender sobre a diferença desses conceitos. Além do orçamento, é bom você sempre estabelecer metas financeiras. Pode ser comprar algo que você deseja, fazer uma viagem ou até mesmo investir em um curso. Estabeleça metas de forma bem clara e específica. Isso será fundamental para incentivar a você não sair do foco desse objetivo. Dessa forma, você vai conseguir focar mais em economizar para esse objetivo em si. Por exemplo, se sua meta é fazer uma viagem daqui a um ano, você pode começar a calcular quanto você precisa poupar por mês para te ajudar assim a cumprir esse orçamento e manter o foco. Além disso, se eu quero muito conhecer um lugar, eu fico observando já os valores de hotel, passagem, gastos com alimentação, tudo em guia anônima. Que aí quando tiver aquele desconto e eu já tiver o dinheiro, eu vou lá e aproveito. Mas se hoje você olha para sua planilha de orçamento e você só vê despesas e não vê como encaixar uma forma de poupar para esse sonho, eu te convido a fazer um desafio consigo mesmo. É um desafio de 30 dias. Durante um mês, você vai tentar cortar um pequenininho gasto e irá acompanhar como isso vai impactar, tanto emocionalmente para você, quanto financeiramente. Lembre-se que pode ser um café fora, pode ser uma comprinha que você faz perto de casa, ou qualquer coisa que você julgue que não seja tão importante assim. Além de separar uma parte para os seus sonhos e metas, você acaba podendo realmente também fazer uma reserva de emergência. Mas o que seria uma reserva de emergência, Vitória? A reserva de emergência é a quantidade de dinheiro guardada especificamente para cobrir despesas inesperadas. Lembra quando eu falei sobre o carro que quebrou? Então, é sobre isso. É quando você tem
um problema com um carro, um problema de saúde, um reparo que precisa ser feito, seja na casa, seja dando suporte para os seus filhos. É um dinheiro para quando dá ruim. E assim, você não precisa se preocupar. O ideal dessa reserva de emergência é que ela cubra de 3 a 6 meses das suas despesas fixas. Sim, de 3 a 6 meses. Ou seja, se você tem um custo fixo por mês de R$ 2.000, a sua reserva de emergência deveria ser de 6 a 12 mil. Para as pessoas que me perguntam, eu sempre recomendo que um CLT tenha no mínimo 6 meses, e não de 3 a 6. E para um autônomo, eu recomendo sempre o mínimo 1 ano. Isso porque, no caso do CLT, é um tempo estipulado, por exemplo, do seguro-desemprego. Já no caso do autônomo, eu imagino que ele precise de um tempo maior para conseguir se reorganizar, já que é ele por ele mesmo. E por isso a sua reserva precisa ser maior. Mas eu me espelho exatamente nessas datas, assim, a partir dos cursos que eu fiz com a Nath, né, do Chefe de Mim. E lá ela explica um pouco melhor sobre o porquê desses prazos mínimos, né? Então, se você quiser entender, eu deixo aí minha super recomendação. Além disso, se você está começando do zero, não se assuste. É muita coisa. Reserva de emergência, um pouco para o sonho, cortar despesas, muita coisa mesmo. Mas comece com um pequeno passo. Seja com uma quantidade que seja viável para você. O importante é começar aos poucos a construir o que você tanto precisa para o seu sonho, seja R$ 5, seja 50, e aos poucos você vai conseguir aumentando até realmente você atingir aquele objetivo, seja a sua reserva, seja os seus sonhos, seja qual for o seu objetivo. E um detalhe importante é que essa reserva de emergência, ela precisa estar num lugar de fácil acesso, mas que também ele seja um lugar seguro. Muitos optam por contas de poupança ou títulos de baixo risco, como o Tesouro Direto. Eu mesma recomendo deixar no Tesouro Direto. Eu acho que ele rende mais do que a poupança e até mesmo rende mais do que se a gente deixasse debaixo do colchão ou em um lugar, né, que, por exemplo, sei lá, no meu cofrinho, que não vai render nada. Então, por que não pelo menos ter um pouco a mais de rendimento naquele dinheiro que vai ficar parado? Hoje em dia, eu não guardo mais só a reserva de emergência, mas eu também guardo dinheiro para outros sonhos, como a casa que eu tanto quero, para poder fazer mais cursos e estudar, e também para viajar, porque eu gosto muito de viajar. Mas se você ainda não souber muito sobre essa parte e quiser mais dicas, eu posso fazer um episódio mais detalhado sobre como eu comecei a fazer a minha gestão financeira voltada para o meu futuro e como eu descobri o meu perfil realmente de investidor. E uma dica que eu deixo é que nunca parar de aprender sobre finanças. Existem vários livros, como O Homem Mais Rico da Babilônia, que traz lições sobre economia, finanças pessoais, além de apresentar uma narrativa bem ambiente na Babilônia antiga, oferecendo vários conselhos que são úteis até hoje. Ou também o livro Os Segredos da Mente Milionária, que explora a mentalidade que leva à riqueza e o poder das crenças em relação ao dinheiro, mostrando como o comportamento e as atitudes podem influenciar nos resultados financeiros. Por fim, tem vários vídeos e podcasts, ou até mesmo blogs, que valem a pena ficar por dentro aí sobre finanças, como o Me Poupe, ou até mesmo um perfil do Instagram que eu gosto muito, que é a Nath Finanças, que podem te ajudar a nos entender um pouco melhor a como lidar com o dinheiro. Mas eu sei que você não ficou até aqui agora só para ouvir minhas dicas. Muitas vezes só queremos saber de uma fofoca, né? E querem saber como essa menina aqui foi para Maldivas. Bom, eu não nasci rica e meus pais trabalharam muito para ter o que conquistamos até agora. Então,
o que eu aprendi com eles é que se eu realmente guardasse metade de tudo que eu recebia desde os meus 14 anos de idade e trabalhasse muito, eu poderia chegar a qualquer lugar. Claro que eu me sinto privilegiada, né? Eu não tinha gastos em casa e eu pouco ajudava dentro da minha casa. Então, isso facilitou para que eu conseguisse guardar a quantidade do meu dinheiro mais rápido. Mas não significa que eu não trabalhava de segunda a sexta no meu emprego de CLT, de finais de semana como freelancer, apenas para atingir esse objetivo. Foram 5 anos juntando sozinha e 6 anos juntando com meu futuro esposo. E que não tinha todo esse controle que nem eu desde o começo, quando topou embarcar nessa jornada comigo. Talvez você veja as fotos da viagem no meu Instagram e diga que foi fácil. E que o meu esposo e eu temos muito dinheiro. Glória a Deus. Mas a verdade é que talvez tivemos que dizer muitos nãos. Tivemos que recusar vários convites para não sair com os nossos amigos, né? E que fazer vários questionamentos, do tipo, como eu falei acima. Será que realmente eu preciso? Será que é o momento? Né? E a gente preferiu economizar antes, né? Para poder viver os mínimos detalhes desse sonho. Para realmente poder vivenciar todas as experiências que a gente queria dentro desse sonho. E você pode estar se perguntando, será que realmente valeu a pena? Bom, no final, eu não lembro de todas as restrições que eu fiz. Posso lembrar de uma ou outra, mas não de todas que eu fiz na época. Mas com certeza eu lembro de cada detalhe desse sonho realizado e para mim ele foi fundamental. Bom, eu sei que esse episódio ficou muito grande, mais do que o comum desses podcasts. Eu peço até desculpas, mas é porque esse é um assunto que eu gosto bastante de falar. Mas eu espero que esse tema te ajude a sair daqui motivado para dar esse primeiro passo e, quem sabe, começar hoje mesmo a anotar os seus gastos, criar um orçamento, estabelecer metas e guardar para sua reserva de emergência. Cada um desses passos vai fazer com que você tenha mais controle financeiro e, o mais importante, ter paz de espírito. Se você gostou desse episódio, compartilhe com as pessoas para que elas também possam ter mais controle financeiro. E não se esqueça de me seguir no Instagram, no Spotify e aqui no YouTube, para você poder acompanhar toda vez que sai um vídeo novo. Obrigada! Até a próxima!